Ok, gente amiga, gente querida, eu sou o professor Carvalho, você está na Carvalho Pictures e nós vamos então, para você não entrar numa fria, falar sobre a trigonometria, sim. Mais especificamente, vamos começar com a trigonometria no triângulo retângulo. Por quê? Porque é um tipo de triângulo que você já conhece, você já domina, não é verdade? Muito bem. Vamos colocar então aqui duas situações. A primeira delas, você está numa das margens de um rio e aí você gostaria de saber, no caso, a largura desse rio. Isso é possível? Ah, sim, prof, eu amarro uma fita métrica, nado até a outra ponta. Não é por aí. Muito bem. A gente vai ver que tem uma maneira mais simples, extremamente simples, de medir essa largura do rio sem você se molhar, de preferência. Muito bem. Uma outra situação seria você achar a altura de uma montanha. Ah, essa é fácil também, prof. Eu chego lá em cima e aí depois amarro uma fita métrica e saio rolando. Não, gente amiga, não faça isso, não se machuque. No caso aqui também a gente vai ver que existe uma maneira menos dolorida, de você achar a altura de uma elevação. Muito bem. E, bom, como é que a gente vai fazer isso? Daí, então, entra em cena a tal da trigonometria, que vem de trigonos, triângulo, e metria, que é medida. Ou seja, nós vamos utilizar as medidas de triângulos, no caso aqui, triângulos retângulos, que vão nos ajudar a achar essas distâncias que a princípio pareceriam muito difíceis ou até inacessíveis, ok? Então, para isso, me acompanhe aqui para a gente falar da teoria. No caso, então, para isso a gente vai precisar de algumas definições. Por exemplo, o seno como sendo a razão entre o tal do cateto oposto. O que é isso? Cateto oposto é aquele que está de frente para o ângulo e a sua hipotenusa. Então, no caso aqui, o nosso triângulo tem a hipotenusa A, que é de frente sempre para o ângulo de 90 graus. E no caso aqui, para acharmos o seno de alfa, vamos então pegar o cateto oposto ao ângulo alfa, ou seja, de frente para ele, que vem a ser o lado B, sobre então a hipotenusa A, ok? Já o seno de beta, quem vai estar oposto de frente ao ângulo beta é o lado C, sobre a hipotenusa que continua sendo A, ok? Muito bem, a gente define também o cosseno de um ângulo como sendo agora a razão entre o cateto adjacente. O que é isso? Adjacente quer dizer ao lado, é o que está mais próximo, colado, ao lado do ângulo, sobre a hipotenusa. Por exemplo, no caso do cosseno de alfa, o cateto adjacente, o que está próximo de alfa, vem a ser o lado C. Então, o lado C sobre a hipotenusa A, cosseno de alfa, assim será. Já o cosseno de beta, quem seria? Agora o cateto adjacente a beta, que está do lado do beta, vem a ser o lado B. E isso então, sobre a hipotenusa A, vai nos dar o cosseno de beta. Muito bem, e a tangente, como se usa? Vai ser então a razão do cateto oposto sobre o adjacente. Muito bem. No caso, então, da tangente de alfa, teremos o cateto oposto, que é o B, sobre o adjacente, que é o C. E no caso da tangente de beta, teremos o cateto oposto ao ângulo beta, o C, como sendo sobre o cateto adjacente, que é o B. Ok? Bom, então você já deve ter reparado algumas coisas com isso aí. Por exemplo, que o seno de alfa e o cosseno de beta são o quê? Iguais. Sim, até mesmo que o seno de beta
e o cosseno de alfa também são iguais. Coincidência? Não. No caso, esse fato se deve ao fato de que alfa e beta, a soma dos dois vale 90 graus, ou seja, são os chamados ângulos complementares. E quando isso acontece, quando os ângulos são complementares, o seno de um deles é igual ao cosseno do outro e vice-versa, ou seja, o cosseno de um deles é o seno do outro. Ok? Muito bem, uma outra coisa que você também deve ter percebido, que no caso o valor da tangente de beta, em comparação com o valor da tangente de alfa, ele é o quê? O inverso, não é verdade? No caso, então, quando você tem esses ângulos complementares, a tangente de um deles é o inverso da tangente do outro. Muito bem. Essas definições de seno, cosseno e tangente são válidas para todo e quaisquer ângulos. Só que, na prática, quando a gente for resolver os exercícios, a gente vai ver que aparecem muito mais ângulos, por exemplo, de 30 graus, 45 e 60 graus, são chamados ângulos notáveis. Porque você nota, você percebe que eles aparecem muito mais que os outros. Muito bem. A gente tem então, nesse caso, que decorar, lembrar, no caso, dos valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos. Pois bem, ou você então decora a tabelinha, ou você então lembra da musiquinha. Musiquinha? Sim, temos. Olha só. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz é pro 3 e também pro 2. A tangente é diferente, eu mostro pra vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok, gente amiga? Então agora, com esse conhecimento de causa, agora sim, nós podemos resolver aí os exercícios propostos. Vamos ver então no próximo vídeo como é que a gente resolve as duas situações. Um abraço e até lá!